Fala pessoal, aqui é o Victor falando, estamos em mais um bate-papo. Dessa vez com um dos caras aí que mais está conseguindo mudar a forma das pessoas em pensar sobre fitness, atividade física, emagrecimento, hipertrofia, enfim, ele está quebrando paradigmas, todo dia ensinando um monte para os seguidores, respondendo uma série de perguntas. É um cara que está crescendo também muito. Eu vejo o perfil dele no Instagram, cada dia que eu olho tem mais 1.000 seguidores, 2.000 seguidores, muita gente nova aí. Obrigado, Henrique, por aceitar o convite. Imagina. Prazer ter você aqui. Prazer é meu. E quem que é o Henrique? Conta um pouquinho de você, pessoal. Bom, hoje posso dizer que o Henrique ele é uma pessoa que está com um propósito muito forte nessa linha que você já mencionou para o pessoal que está assistindo a gente, que é mudar a forma com que as pessoas pensam no fitness e atuam sobre ele. Quando eu estou falando atuam, executam o fitness na vida pessoal delas, não sendo uma coisa pesada, mas sendo uma parte da vida delas. Certo. Mudando o estilo de vida da forma correta, sem exageros, mostrar para as pessoas que dá para ser fitness e também dá para não ser fitness e juntar tudo isso de uma forma bacana. Hoje, praticamente eu sou uma pessoa que tem esse objetivo. Trazer essa ideia para as pessoas, porque eu sei o poder que o esporte e a vida saudável tem de mudar cada pessoa. As pessoas realmente precisam conhecer a versão fitness do jeito certo, né? Não do jeito loucura, não do jeito de restrições, e por aí vai. Bacana. E quando você começou com isso? Já fez faculdade de educação física com 18 anos? Como foi um pouco dessa trajetória assim? Bom, eu comecei a faculdade com 17, já era bem novo, né? Comecei bem antes. Foi por conta de nadar. O interesse começou ali. Então eu percebi que a natação mudou muito a minha forma de viver, porque eu tive um problema de vício com jogos na pré-adolescência, que isso deixava muito preocupado a minha família, tá? Porque era um negócio bem doentio mesmo, de passar 24 horas sem dormir jogando e tal. Então a natação ela veio para tirar esse vício, né? Ou substituir, não sei. Mas isso ajudou muito na época. E o interesse das alterações do físico, tanto do condicionamento físico, das minhas capacidades, como do corpo, fez com que eu queresse entender melhor esse mundo. E aí eu fui para a faculdade com 17 anos e me formei em 2012 em Educação Física. Certo. No começo você atuou com o quê? Você chegou a trabalhar em academia? Fiz de tudo. Bom, no começo, como a piscina era uma coisa muito forte ainda, eu estagiei numa academia de natação. Fui para o SESI, então fui fazer recreação do SESI, porque na época eu tive um problema, logo depois que eu me formei também, eu tive um problema financeiro muito grande, então eu tinha que colher tudo que dava ali, né, de recursos financeiros, eu tinha que abraçar e fazer, mas fazer da melhor forma possível. Estudava para fazer e por aí vai. Então tive também a recreação no SESI, estagiei na sala de musculação, depois fui professor da sala de musculação. E deu um ano e meio depois que eu me formei, eu já tinha feito um certo nome aqui em Americana, e aí foi que eu comecei a pegar o personal. Então foi mais ou menos esse processo. Foi um estágio na natação, recreação do SESI, depois estágio na sala de musculação, aí efetivei, né, professor de musculação, e depois personal trainer só, não tinha a consultoria naquela época. Todo o caminho aí na bagagem foi construído com o tempo, né? Sim. Foi com o tempo. Eu posso dizer que talvez tenha uma pequena porcentagem de sorte, porque hoje eu estou com 28, farei 29 anos, né? E eu acredito que a velocidade do crescimento não foi uma velocidade comum. Eu acho que foi um pouco acima da média. Também assim, não foi muito acima da média, mas foi um pouco acima da média. É um pouco dos recursos que talvez os meus pais me deram, porque meus pais eles têm um contato muito forte com muitas pessoas de Americana, e essas pessoas de Americana se interessaram por ter um poder aquisitivo maior, se interessaram pelo personal, e isso fez com que eu entrasse no meio muito fértil para poder colher mais alunos. Mas sim, foi com o tempo. Acredito que eu tive uma pequena porcentagem de sorte, não posso mentir, mas sustentar essa sorte foi aí mérito, né? Porque você não consegue sustentar pessoas que estão em busca de alto nível de atendimento, alto nível de resultado. Você tem que ter um certo conhecimento, mas
foi um tempo relativamente curto, digamos assim, para eu chegar onde cheguei hoje. E tem uma outra questão também, na minha opinião, que você é um profissional acima da média também. Então isso conta bastante. Porque se for pegar a média dos profissionais, não são todos que estudam profundamente questão de biomecânica, que respiram e que vivem isso. Sim. Então tem esse ponto também, né? Sim. Então, sobre essa parte do conhecimento, até uma dica não só para a minha área, mas para todas as áreas é o seguinte: o que fez com que eu tivesse esse repertório foi, aos poucos, pegar uma coisa por vez, ir até onde dava, ir até uma certa profundidade, né, uma profundidade limite, onde dali eu teria que ser pesquisador para entender um pouco mais, né, só que de várias áreas da educação física. Então, biomecânica, a cinesiologia, a fisiologia básica, a fisiologia do esporte, a nutrição, mesmo que não é uma coisa da minha área, direta, mas tem uma relação íntima, né? Então, foi fazendo o aumento do repertório, ele vai fazendo com que você consiga ter uma capacidade maior de resolver um problema. Então, eu acredito que até em todas as áreas, se, por exemplo, um engenheiro está assistindo a gente, um médico está assistindo a gente, que seja, qualquer tipo de pessoa, quando você tem você busca um conhecimento amplo dentro da sua área, você fica mais criativo, não só para desenvolver, por exemplo, um conteúdo, que é algo que eu faço hoje, mas também para desenvolver o problema de um aluno. Então você sabe que o problema dele não é só fisiológico, mas biomecânico. Você sabe que ele, por exemplo, tem um problema com a relação com a nutrição. Então você já tem alguma carga sobre os estudos do comportamento humano para dar alguma sugestão para o seu aluno. Busca isso, busca aquilo. Então o que faz a diferença é você saber qual que é a profundidade que você tem que ir naquele assunto. Cuidado para não passar naquela profundidade, para você não ser um ultra especialista, porque no futuro pode ser que venha alguém com um problema que você não tem nem o básico, nem o superficial. E aí você não consegue resolver porque você foi muito fundo na biomecânica. E aí você não sabe muito sobre fisiologia, por exemplo. Interessante. Uma boa dica pra galera. E nesse percurso, como que surgiu o TDM? Cara, essa história, eu vou tomar até um café agora aqui. Esfriar. Essa história aqui, ela é boa. Bom, vamos lá. Em 2015, foi meu ápice profissional. Eu já estava corrigindo aquele problema financeiro que eu mencionei. Certo. Foi um problema financeiro assim, bem grave mesmo. E que já ajudou pro meu pai na época, só por uma questão de honra, ele falou que o problema é seu, você resolve agora, né? Porque não foi ele que tinha me colocado ali, não foi isso que ele tinha me ensinado e tal. Certo. Então ele acabou assim, agora você já é homem, então esse problema você resolva, eu não vou arcar com essa consequência. Entendi. Né? E aí isso começou já a dar um start. Por quê? Porque para eu resolver o problema eu precisava de escala. Era uma quantidade muito grande de dinheiro que eu precisava ali, pelo menos na época. Certo. E aí, junto com isso, né, eu já estava resolvendo, em 2016, a Renata ficou grávida. Aí eu estava com esse problema. Aí Renata grávida. E eu trabalhando 16 horas por dia, eu falei, eu não vou ver meu filho crescer. Eu preciso de alguma estratégia para fazer com que eu consiga trabalhar, ver meu filho crescer e resolver esse problema financeiro. Bacana. Então esse foi o start, né? Foi um incômodo muito grande que fez eu mudar. Certo. Geralmente é isso, né? O incômodo faz você mudar os caminhos, né? Ninguém, tá tudo muito gostoso, muito confortável, difícil ter um start no gostoso, confortável. Na hora que tá pegando. Na hora, na porrada que você vai, né, se virar, se defender ali, né? E foi assim que surgiu. Então eu falei pra Renata, preciso desenvolver um serviço que me dê escala, que seja tão bom quanto o personal, que a ideia principal era essa, tá? Não era nem dinheiro. Era fazer com que a forma com que existia a consultoria no Brasil mudasse. E eu acredito que hoje não tem nenhuma consultoria próxima a minha nessa questão, pelo menos com a escala que eu tenho hoje, né, que faz a pessoa se sentir tão próxima da gente. Verdade. Né? Então essa era a ideia central, a essência da TDM, da empresa é essa, né, é a pessoa, né, então eu estou cuidando da saúde, então é a pessoa. E essa essência sendo colocada em prática, ela iria viralizar, eu iria conseguir ganhar escala, e a ideia é sempre manter a qualidade. Então foi isso que eu pensei lá atrás. Certo. Preciso trazer isso. Né?
porque eu precisava ver o meu filho crescer, que era uma coisa que eu queria, ser um pai presente, e resolver a questão financeira que eu tinha que resolver. Foi isso que foi o start da construção. Foi o ponto da virada ali. Isso. E no começo você não tinha um perfil bombando, né? Você tinha que lutar ali. Imagina. E esse início, que costuma ser um pouco mais lento, como que você lidou com isso? Bom, quando eu tive 2 perfis. Um foi hackeado. No começo, eu cheguei a ter acho que 4 mil seguidores nesse que foi hackeado e hackearam. Certo. Aí fizeram um escarcel lá, eu desanimei, eu consegui recuperar a senha, mas eu desanimei, falei, vou criar outro, aí eu criei esse, que é o Henrique de Mal. E no começo foi basicamente isso, eu criei o perfil, divulguei no Facebook, fiquei falando pra galera, pessoalmente, me segue lá, comecei a falar com a galera. Foi isso. Aí eu cheguei a 2.000 e poucos, aí eu tinha acho que eu tinha na época R$500 sobrando, aí eu fiz junto com um amigo meu que estava trabalhando com Face Ads, falei assim, investe esses R$500 só pra gente tentar Legal, subir um bacana. pouco esse perfil, ver se eu consigo captar mais cliente, né? Porque no início da consultoria eu tinha 13 alunos, não era nada, né? 13 alunos na época pagando acho que R$70 por mês, Pois é. então é 700, 1.000 e pouco, por mês. E aí, subiu mais um pouquinho e tal, eu falei, eu preciso de outra estratégia. O que foi a estratégia? Eu fui até a academia, perguntei pra galera qual que é a sua principal dúvida em relação a treino. Fui perguntar. Na academia, isso na academia. Aí a galera foi falando, eu fui anotando. Aí casou com um vídeo de exercício, de correção e dicas de exercício. Eu queria aprender a treinar melhor, porque eu venho aqui e de repente tem outro professor que fala isso, que é diferente do professor da manhã, eu fico confuso, eu não sei. Comecei a pegar essas informações, anotei, na época foram, se eu não me engano, acho que uns 20 ou 23, umas 23 dúvidas incomuns. Filmei no meu próprio celular, aí fui editando no meu próprio celular e fui lançando. Foi ali E aí, raça. exato. Aí a partir disso o orgânico foi me ajudando, aí foi indo, 10 mil, 15 mil, 20 mil, e sempre tentando trazer a interação com as pessoas. Então, a partir do momento que o perfil ia crescendo, eu não deixava de lado as questões do próprio perfil relacionadas à página. Então, tinha um seguidor com uma dúvida X, eu procurava sanar essa dúvida. Tinha outro seguidor com uma dúvida diferente, eu procurava sanar essa dúvida. E aí foi sempre bem personalizado. Isso. Mas o que me deu essa virada de perfil foi eu ir lá na academia e começar a perguntar para todo mundo, qual que é a sua principal dúvida? Show. É isso? Então eu vou fazer um post disso, é isso. E aí eu fiz uma lista e comecei a fazer Uma baita dica. os posts. Foi isso. Eu fui ver o que o mercado precisava, basicamente isso. Tinha um conhecimento para trazer solução para o mercado e vou fazer isso então. E aí foi. Caiu bem na época que o Instagram colocou o aviãozinho. Aquele aviãozinho de compartilhar. Tá. Então isso ajudou muito também. Massa. Entendeu? Acho que foi 2017. 2017 eu tinha 10 mil seguidores, cara. Alguma coisa assim. 2017, 2018, isso. Hoje tá com quase 100, né? Isso que é legal, né? Essa consistência de anos que você vem fazendo o trabalho dia a dia. O pessoal pensa às vezes que é de uma hora para outra. Não. Dia a dia, você postando 20 stories por dia, 30 stories, um monte. Então é sempre a pessoa ter essa visão mais longa. Teve uma época que eu tive que sair um pouco da área da ciência do treinamento e entrar um pouco na área da tecnologia, de entender como que o aplicativo funcionava. Sim. Então eu tive que ficar pelo menos um ano aí, então foi uma época que eu estava sozinho, eu não tinha dinheiro para contratar alguém que entendesse muito bem. Foi uma época que eu fui fazer curso no Instagram, como que o algoritmo ele funcionava, o que poderia ajudar o perfil a crescer. Então teve uma época que também, como eu percebi que estava dando certo, eu falei assim, bom, não vou deixar passar essa oportunidade, deixa eu entender melhor como que o aplicativo funciona. E aí eu falei para Renata, é o seguinte, eu vou fazer alguns cursos para entender mais o algoritmo, então eu vou deixar um pouco de lado esse ano, pelo menos, a parte fitness com a intensidade que eu estava estudando, não que eu deixei de estudar nada disso, sempre li, sempre estudei, mas eu vou entrar com mais intensidade para entender o aplicativo, entender o algoritmo, o que pode acontecer, como trabalhar. E aí foi, acho que eu fiz, se não me engano, 4 cursos.
E aí isso também ajudou para eu continuar as postagens que a gente tem hoje, que eu acredito que são postagens de alta qualidade, não são postagens... Isso que é o mais surpreendente, porque é muita postagem e todas com qualidade. É difícil equilibrar o balanço da quantidade e qualidade. Mas a gente tenta fazer uma ou duas postagens por semana com nível de qualidade alto. Eu acredito que isso faz muita diferença hoje. Na época eu fazia, talvez, hoje eu tô viralizando mais, não sei se é porque eu tenho mais seguidores, mas digo isso por conta do que o mercado digital oferece hoje. Não são todas as pessoas que têm essa qualidade de conteúdo. Sim, né? É difícil. Então não virou um mercado exibicionista, né? Muito grande, então muita gente influenciadora que não está muito preocupado com o conteúdo, mas ou em vender alguma coisa, fazer parceria com grandes marcas e oferecer cupom e tudo mais. E poucas pessoas preocupadas nesse conteúdo assíduo e pertinente para a pessoa ter um resultado naquilo que ela quer, na área que ela quer. Sim, verdade. Eu vejo isso. Então hoje, para mim, tem feito mais resultado, e aí, cara, que eu falei, não sei se é porque eu tenho mais seguidores também, do que antes, o conteúdo. Certo. É uma bola de neve, né? E a tendência é cada vez mais viralizar, crescer. Tem uma curiosidade em relação a quando você entrou na área de empresário também, porque você teve que aprender uma nova habilidade, né? Sim. Gerenciar pessoas, fluxo de caixa e toda essa sim. parte chata. Como foi essa transição do Henrique Saúde para o Henrique empresário? Pra mim é chato, cara. Eu Chato. falo pra você, pra mim é muito chato. Não é uma coisa que eu tenho assim tesão de fazer, tá? Se a pessoa fala assim, pô, você curte fazer gestão de risco dentro da sua empresa? Não, isso aí dá uma dor de cabeça, violenta. Tanto é que a Ariadne mandou mensagem pra mim hoje, era 4 horas da manhã, tava fazendo planilha, entendeu? Tipo, cara, tem coisa assim que você tem que ter, eu digo pra Renata, né, minha esposa, você tem que ser muito frio. Você não tem que ter reação, você não tem que ter emoção pra fazer. Sim. Porque a chance do cara desistir é muito grande, é uma pressão muito grande, cara. O que aconteceu para eu me transformar talvez um empresário, um pequeno empresário, digamos assim, né? Porque a minha empresa é pequena, foi aquilo que eu falei antes do problema. O que aconteceu? A consultoria começou a crescer, ela começou a alavancar. Eu não tinha uma gestão de risco ali. Eu achei que esse crescimento ele seria exponencial. Certo. Então eu comecei a fazer um investimento muito grande. Não fiz uma gestão de risco futuro. Tá. Aí o que aconteceu? 3 meses consecutivos eu fiquei sem caixa. E sem caixa, assim, 0 caixa mesmo. De tipo, chegar pra Renata e falar assim, ó, não vou fazer retirada de lucro, acabou o dinheiro. A gente vai ter que viver essa semana, vai comer essa semana com R$100. Entendi. É R$100 que tem pra comer. A gente vai ter que se virar. Compra um sacão de arroz, aí um sacão de feijão, a gente vai comer arroz e feijão todo dia. Era isso. Porque eu tinha funcionário pra pagar. Sim, E não tinha feito caixa. essa é a responsa. Então assim, funcionário, pai de famílias, ali comigo. Então, é uma responsabilidade. Então você tem que honrar a empresa. Sim. Né? A cultura da empresa, você tem que honrar. Isso fez com que eu chamasse um outro amigo meu, que é um estrategista profissional. Inclusive hoje ele está abrindo um novo modelo de negócio em Filipinas, que vai revolucionar a parte de restaurantes também. Bacana. E falei para ele, cara, eu preciso de ajuda. Quanto é a sua consultoria? Me dá um tempo para eu pagar, eu vou pagar você, só que me ajuda sem precisar desembolsar agora, porque eu estou zerado. E aí foi a partir disso que ele me ensinou, cara, o que é gestão de risco? Aí ele me ensinou algumas teorias do Taleb, que é aquele livro do Cisne Negro, ele me ensinou toda a teoria que foi utilizada para escrever o livro do Cisne Negro, que é também o livro do Antifrágil hoje. Então, antes de lançar o Antifrágil, naquela época, acho que quando lançou, na verdade, a gente já estava utilizando as estratégias de gestão de risco. Certo. E aí ele me ensinou algumas questões importantes que eu poderia implementar dentro da empresa, tanto na gestão de pessoas como na gestão de capital, que fez muita diferença. Então, organizar, contar com coisas que não iriam acontecer, mas que depois de 6 meses aconteceram e eu tinha caixa para bancar.
aquilo lá. Então, ele me ensinou a entender o comportamento do mercado, a volatilidade do mercado. A gente fez um estudo de 1 ano dentro da empresa para saber quais eram os melhores meses, o que um mês tinha de diferente do outro, que poderia estar alavancando a venda ou não. Então, foi um trabalho assim, muito mais elaborado. Inclusive, eu terminei de pagar ele no meio do ano passado, porque uma consultoria dessa não é uma consultoria barata, mas eu fiz questão de pagar. E a partir disso, depois da metade de 2019 para frente, eu tenho feito tudo sozinho, tem funcionado muito bem. Né? Hora ou outra, quando você fica meio assustado, eu dou uma ligada para ele, porque ele está no mercado há muito tempo, já trabalhou em grandes empresas, né? Empresas assim, que faturam quase bilhão por ano. Então eu dou uma ligadinha para ele, falo, cara, isso. Como ele é muito próximo, ele dá já me ajuda ali, calma, fica tranquilo, faz isso. Mas foi isso, eu precisei de ajuda de alguém, né? Eu acho que toda hora, quando você tem um problema para resolver, você não consegue resolver sozinho, é bom você pedir ajuda e depois você se vira como que você vai arcar com essa ajuda, com certeza. Porque isso fez diferença. Se eu quisesse bancar o bonzão e falar que eu sei tudo, não, eu sei, deixa que eu faço, tal, não sei o quê, eu não estaria onde eu estou hoje. Eu teria quebrado. Porque é um mercado volátil e para você conseguir um engajamento igual tem hoje, demora tempo e você precisa ter um pouco de consciência. Então, o Bruno nessa época foi também crucial. Foi outra pessoa que me ajudou. E cai naquela coisa que eu falei, né, no começo do vídeo. Uma parcela disso tudo, bem pequena, eu acredito que foi o acaso ou a sorte. Mas você sustentar isso, cara, aí já é um mérito. Verdade. Porque eu sustentar hoje o que eu faturo hoje, a quantidade de pessoas envolvidas, salários que são bons salários hoje para os funcionários, aí é minha pele em risco, skin the game. E quanto mais cresce, maior a responsabilidade. Não existe essa de cresceu, ficou mais fácil. Não. Pior, pelo contrário. Pior. Porque a queda também é muito maior. A queda é maior, exatamente. E você não, lembrando, o que me pega muito é honrar a cultura do treinamento de Mauro, que é sempre levando em consideração as pessoas. Isso inclui quem? Os funcionários. Então eu não posso fazer alguma coisa que deixe meu funcionário suscetível a correr risco. Tanto é que hoje a empresa tem um caixa que comporta 6 meses de trabalho. Se eu não vender uma consultoria hoje, eu sobrevivo 6 meses ao mercado, sem mudar absolutamente nada na empresa. Certo. Então esse é o caixa que a gente tem hoje. Bacana, muito legal. Eu até te perguntei isso porque muito profissional tem essa dificuldade. O engenheiro se especializa em engenharia, mas não é um bom empresário, não é um bom vendedor dele próprio. É o nutricionista que é um bom nutricionista, mas não consegue também ter essa visão empresarial de negócios. Aí a pessoa acaba que não tem tanto resultado. Aí a pessoa olha e fala, puxa, mas eu sou nutricionista fora de série, eu não ganho tanto quanto um cara que fala abobrinha. Porque às vezes o cara que fala abobrinha consegue se vender melhor. Então tem que casar essas duas habilidades muito bem, né, para ter sucesso. Sim. E cai naquilo que você faz, né? Que fala muito, que é a copy, né? É como que você vai dialogar com a pessoa, Sim. Como que você vai persuadir, mas assim, a gente fala persuadir, a pessoa já acha, nossa, né, coisa ruim. Não. Como que você vai mostrar para a pessoa que aquilo que você faz sentido para ela? Né? Às vezes a gente fala persuasão, a pessoa fala assim, pô, persuasão e tal, meio que tem um preconceito, né? Mas persuasão nesse sentido, de conseguir convencer a pessoa de que o seu trabalho é muito bom e que ela pode confiar em você, que você vai oferecer resultado. Né? Então, se o nutricionista, o engenheiro e tal, ele souber desenvolver essa habilidade de montar uma proposta de trabalho, uma proposta de serviço interessante e souber transmitir essa proposta para a pessoa que precisa, né? Com certeza ele vai aumentar o faturamento dele. É claro que não é assim, digamos, se a gente colocar 10 pessoas ali, né? As 10 pessoas podem ser grandes empresários? A gente sabe que existem diferenças. Sim. Todas podem ser algum tipo de empresário, né? Em magnitudes diferentes.
Uma pode ser um empresário que tenha 30 mil funcionários, outra pode ser um empresário que tenha 2 funcionários e outra pode ser um empresário autônomo, que é empresário do próprio negócio e trabalha sozinho. Sim. Né? Mas a capacidade de você conseguir alavancar o seu negócio, eu acredito que todas as pessoas têm essa capacidade. Basta respeitar as limitações que cada pessoa tem e trabalhar com as ferramentas que estão disponíveis no momento. Entender também o objetivo que ela tem. Às Exato. vezes a pessoa não quer ser milionária, não tá no... Às vezes ela só quer ter um dinheiro para sustentar a família, tá em casa, tá de boa. Isso. Não precisa daquela agressividade, muitas vezes, que existe na cabeça, né? Vou virar empresário, vou virar um cara de terno, né? Nada disso. Gravata, faturar milhões e milhões no ano. Pois é. Até porque tem um preço também, né? Tem um preço muito grande. O estresse, a maioria desses caras tem depressão muitas vezes, fica longe da família. Então, até onde você quer chegar, que você se sinta confortável. Exatamente. E determinar um tempo, né? Não tem. Eu acho que assim, você quer ter qualidade de vida, né? Pô, que tipo de qualidade de vida você quer ter? Né? De repente você é muito grande, tem até aquela questão do medo de sair na rua. Sim. Né? Às vezes Também o cara tem medo de sair na rua. O cara tem medo de passear com o cachorro dele porque ele acha que alguém vai sequestrar ele. Né? Então, que tipo de qualidade de vida você quer ter? Que tipo de liberdade você quer ter? Você precisa ter um trabalho que te gere dinheiro, mas você também tem que ter qualidade de vida. Você está disposto, por exemplo, a perder qualidade de vida? Tá, define um tempo. Ó, durante 10 anos da minha vida eu vou fazer isso, mas desses 10 anos vão garantir os próximos 60 anos da minha vida. Sim. Entendeu? Se achar que vale o preço. Exatamente. Porque não é fácil. Não é Não é fácil. fácil. Tem um estudo legal que diz que depois de $75 mil por ano, não existe níveis de diferença na felicidade. De verdade, cara. É um estudo legal. Interessante. Então, 75 mil por ano dá em reais 300 mil. 300 mil reais. Dá um pouco menos de 30 mil reais por mês. Tá bom. Então, se a pessoa ganhar 30, ganha 50, ou se ganhar 60, não muda o nível de felicidade. De certa forma, faz até um pouco de sentido. O que fez muita diferença pra mim, depois que o meu negócio alavancou, até uma dica pro pessoal aí que tá assistindo a gente, foi não mudar o estilo de vida. Então, eu tô com o mesmo estilo de vida desde que meu negócio alavancou, o negócio continuou. Então eu ganho o mesmo salário, eu vivo da mesma forma que eu combinei com a Renata. Renata, sem mudar o estilo de vida 5 anos, você topa? Topa. Ela abraçou a causa comigo. Então, o que acontece? As retiradas de lucro que eu faço, tanto para mim, e que agora também vão ser distribuídas para os funcionários, esse vai ser o primeiro ano de distribuição de lucro para os funcionários. As retiradas de lucros que eu faço hoje, elas são o quê? Investidas. Então é um dinheiro que, teoricamente, eu não tenho. Quero viajar. Se vira com o seu salário. Faz uma gestão com o seu salário, sai menos no final de semana e tal, se vira. Então isso, por exemplo, a pessoa que começa a ganhar mais, para não deslumbrar. Porque a volatilidade do mercado, ela é imprevisível. Né? Igual, por exemplo, coronavírus agora, né? Vamos supor que nós estivéssemos na China. Olha a volatilidade do mercado, olha o risco que nós estamos correndo se nós fôssemos chineses. Né? Se você tivesse um trabalho lá, outro trabalho, tudo lá está caindo. Então, se você tem alguma garantia, porque lá atrás você pensou nisso, você, nesse caso, nessa situação, está tranquilo. Então, se a pessoa, de repente, a partir das estratégias que você oferece para a galera aumentar a renda, não se vislumbrar com isso, essa renda adicional ela pode fazer um caixa, pode fazer um investimento ali, para que ela possa ter dois caminhos lá na frente. Ou fazer um investimento para aumentar a escala dela, contratação de funcionário, abertura de empresa, aluno no escritório e tal. Ou, numa situação de risco, essa pessoa já tem uma grana guardada, ela não vai precisar. E quem sabe essa grana também não vira a longo prazo aí a aposentadoria dela. Isso faz diferença, isso faz muita diferença. Tá? Ano passado a gente começou lá na empresa a fazer uma educação financeira com todo mundo. Né? Tem um funcionário meu hoje que já está muito forte na Bolsa de Valores, porque pensa assim, funcionário. Entendeu?
Show de bola. E essa é uma dificuldade, né, que muita gente tem. Acaba ganhando mais, aumenta o custo de vida e sempre tem que correr atrás, porque antes vivia com 2 mil, agora vive com 4, vive com 6. Aí não pode baixar. Aí a pessoa compra um carro melhor, financia. Exato. E quando vê, tá sempre indo atrás de mais dinheiro. Exato. E fica doido. Né? Fica maluco. Tá maluco. E a estratégia que eu utilizei foi exatamente essa. O meu salário, meu prolabore caía na minha conta. Então, esse é meu prolabore. É isso que eu vou ver. É isso que eu vou ver. E o investimento caía lá na corretora, onde a gente faz os investimentos, eu e a Renata. Então, tipo assim, caía lá na corretora, cara, já sumia com aquilo lá. Já zerava aquilo lá. Sim. Porque a gente tem uma certa incapacidade de tentar preservar aquilo lá, né? Porque a gente sabe que aquilo lá vai dar mais conforto, a gente quer usar. Sim, é. Né? E a gente não quer ficar, tipo, no desconforto e tal. Verdade. Igual, eu e a Renata hoje temos um carro pros dois. Poderia ter um carro cada um? Poderia ter um carro cada um. Vim de Uber hoje aqui. Né? Aí o carro é da Renata, ela precisa mais do que eu. Eu tô mais no escritório e tal, consigo me deslocar melhor. Às vezes faço muita coisa a pé por aqui, porque as pessoas são perto e tal. Mas isso faz diferença. Pô, entendeu? Eu aumentei, mas manteve o estilo de vida. Então todo esse processo, cara, até você chegar nisso, né, digamos assim, desde de alavancar as vendas, fazer um caixa, aprender a viver com um salário, aprender a investir e tal, usando a sua profissão como alicerce disso tudo, né? Não é também uma coisa que vem assim. E o legal também é que a sua motivação foi o seu filho, né? Então também tem esse lado, né? Que você valoriza muito mais estar com seu filho do que ter uma BMW. Então, com certeza. Então é muito mais fácil as pessoas também terem um objetivo de família, às vezes de mais conforto. E não pra si, às vezes pro outro, que é até mais fácil, né? Sim. Você querer dar uma condição de vida melhor pro seu filho faz você querer se esforçar mais, né? Cara, olha que engraçado. Pra você ter uma ideia de como são as coisas, né? Muita gente quando tem filho fala, nossa, agora ferrou. Muita gente pensa assim, né? Vou ter menos tempo, vou ter que trabalhar mais, vai ser mais difícil criar uma pessoa hoje, formar uma pessoa pro mundo de hoje, vai ser mais difícil, por aí vai. Em mim, foi diferente. Puta, eu tive um filho, eu vou honrar isso aqui. Então, essa parte, essa sensação, olha que engraçado, faz com que eu tenha muito prazer em fazer para e por eles, o que eu falo por eles é pelo Noah e pela Renata, que é meu filho e minha esposa, do que pra mim. Então, chegou um ponto, por exemplo, que esses dias a gente foi no shopping e a Renata tava precisando de acho que uma calça, se eu não me engano, né? Eu fiquei muito mais feliz de ver ela comprando uma calça jeans pra ela do que eu comprando uma camiseta pra mim. Tipo, entende como é? Igual, agora meu filho, a gente esperou um tempinho pra entrar numa rotina, né? E colocou o Noah na natação. Eu fiquei muito mais feliz colocando o Noah na natação do que eu voltando a nadar. Eu voltei a nadar. Olha que engraçado. Então você começa a perceber que o motivo pelo qual você faz as coisas nesse patamar não é mais para você usufruir, mas é para você proporcionar algo de melhor para quem está em volta de você. Então penso muito nos funcionários. O que a gente pode fazer para melhorar o seu salário, cara? Entendeu? Isso é uma coisa que eu penso muito nos caras. Ó, vamos fazer isso? Vocês aguentam uma bucha um pouco mais pesada pra gente poder pagar mais pra vocês? Não, não aguento, vocês topam, vambora, vamos todo mundo junto, vamos. Se é pra sofrer, é pra sofrer junto. Se é pra ganhar todo mundo junto. Então você acaba percebendo que não faz sentido você, sei lá, é que agora é ferramenta de trabalho pra mim o celular, mas um carro, né? Não faz sentido eu comprar um carro de 200 mil reais. Sabe, tipo, pra quê? Sim. Não preenche, cara. O que preenche é eu ver a minha esposa sorrindo e meu filho sorrindo também, brincando, a minha esposa feliz, confortável, fazendo as coisas dela, meus funcionários todos ali bem. Isso que importa. Muda as coisas, né? Sim. E agora até falando de equipe, o TDM ele é muito focado nas pessoas, né? Nas pessoas que confiam em você, que assinam. Como que você construiu essa cultura dentro da empresa? Porque às vezes é complicado colocar de quem está junto com você que isso é prioridade. Aí entrou a mão do Bruno.
A primeira contratação hoje, que foi o Vitor, que é o meu coordenador, eu fiquei rondando ele durante 1 ano. Por quê? Porque eu sabia que o negócio ia crescer. Eu sozinho estava já administrando cerca de 200 alunos. Não tinha nenhum funcionário. Certo. Eu percebi que, tô no limite. Não quero perder qualidade, não quero me queimar no mercado. Quero que o Brasil olhe para a TDM como uma empresa séria e responsável. Certo. E aí eu fiquei 1 ano olhando pro Vitor e vendo ele treinar na academia, porque o Vitor era um cara que gostava muito de treinar. Comecei a observar, comecei a perguntar algumas coisas e tal. Fui perguntando da família, qual que era a ideia dele de família e tal, não sei o que, cara. E ele sempre, cara, eu quero ter uma família estável, quero ser um cara estável. Isso já novo. Na época ele tinha 20 e poucos, 23 anos, se eu não me engano, 24, 23 anos. Quero casar, quero ter filho, cara, tudo de boa. Aí comecei a me aproximar dele dessa forma, e ele sempre falando isso. Falei, cara, esse é o cara. Aí, porque é difícil você desvincular os seus valores pessoais quando você tá numa profissão, né? Tipo, o que você tem muito de pessoal, geralmente, dependendo da ocasião profissional, reflete o lado. Sim. É muito difícil desconciliar isso. Aí eu falei, mano, esse cara. Aí treinei ele. Aí, você vai fazer isso, vou te ensinar isso, vou pagar esse curso aqui pra você, tá? Beleza, tal. O cara ficou bom. Aí eu pedi pra ele, cara, preciso de uma pessoa que seja tão boa quanto você pra gente conseguir aumentar aí, pelo menos triplicar essa escala e ninguém sofrer. Aí ele falou da Ana. Entendi. Aí falou, a Ana é uma pessoa que vale a pena. Aí mesma coisa. Comecei a ver como é que a Ana treinava, comecei a perguntar pra ela. Compartilha os ideais. Isso, perguntei. Comecei a perguntar algumas coisas específicas, porque a mãe dela, na época, treinava onde eu treinava. Aí, por coincidência, acabei conhecendo a mãe dela. Então, comecei a conversar com a mãe dela e tal. Aí eu vi os valores da família ali. Eu falei assim, essa é outra pessoa. Porque são pessoas que não vão deixar pessoas na mão. Entendeu? Tipo assim, não vai deixar o cara que mais precisa, ou a moça que mais precisa, que é o aluno e a aluna na mão. É esse tipo de gente que eu quero na equipe. E foi isso que foi construindo a equipe. O Bruno me falou, tenta identificar o valor da pessoa que você está colocando na sua empresa. Como? Família, projetos de vida, ver o que quer, se está mais voltado para o material, qual que é os sonhos do cara. Tenta ver se o cara vai vestir a camisa, ou a moça vai vestir a camisa que entrar aqui. Fui identificando e foi crescendo, a equipe foi crescendo. Então o programador é um cara 10, o videomaker é um cara muito 10, todo mundo muito tranquilo, muito família, muito empenhado, pessoal mais assim, focado na profissão. E aí a TDM cresceu, né? E flui tudo dentro do esperado. Exatamente. Legal. É isso. Agora, indo para o mercado de fitness, como que você enxerga hoje os profissionais da área? O que você acha que precisa melhorar? Como que é uma visão sua sobre... Então, eu peguei o aumento exponencial que o fitness teve no digital. Sim. Eu peguei esse movimento. Quem que fez esse movimento? Quem foi? As blogueiras. As blogueiras criaram o mercado fitness brasileiro atual. Muito do que é do tamanho do fitness hoje, a gente tem que agradecer as blogueiras. Elas colocaram a gente na academia, elas incentivaram a criação de grupo de treino na rua, elas aumentaram a busca de grupos de corrida, foram as blogueiras. Então o profissional de educação física tem que aprender com a blogueira nesse sentido, tá? Nesse sentido. Certo. De como fazer um movimento fitness. Né? Então, o que o profissional hoje ele poderia melhorar? Ele poderia melhorar a forma com que ele se relaciona no digital e tentar utilizar as estratégias que as blogueiras utilizaram para crescer. Não estou defendendo que a blogueira sabe de fitness, sabe de exercício, sabe de dieta. Não. Eu estou falando que o movimento que a blogueira fez de falar de alguma forma disso, estando certo ou errado, não estou julgando isso agora, Sim. fez com que as pessoas se interessassem mais. E aí a pessoa foi buscar a academia. E aí começou a ter a consultoria à distância no Brasil. Se eu não me engano, o primeiro cara foi um cara de Florianópolis que desenvolveu consultoria online no Brasil. Foi o primeiro cara que começou a crescer muito. Foi um cara de Floripa.
que fez um trabalho igual blogueira. Então, se você pegar o Instagram dele, quando ele começou a bombar lá atrás, em 2012, 2013, quando o cara tava grande, Sim. o trabalho dele era exatamente igual a uma blogueira, só que ele falava de forma científica, fazia polêmica e tal, e conseguiu crescer o perfil e os clientes dele, porque trabalhou igual blogueiro. Sim, verdade. Né? Foi isso que ele fez. Então, o profissional hoje que quer se impor no mercado fitness, quer pegar uma fatia desse mercado, ele tem que entender que o mercado mudou. E se ele não entender isso, ele vai ficar para trás. Né? Porque hoje tem gente que não é formado vendendo livro, vendendo consultoria, vendendo assessoria, né? Fazendo o mercado girar muito dinheiro e o profissional ficando para trás, para trás, para trás. Por quê? Porque ele acha que o que ele aprendeu na faculdade vai dar a capacidade dele ganhar dinheiro. Não. Ele tem que entender o mercado. Ele tem que aprender com o mercado. A faculdade deu a teoria. A aplicação prática e como ele vai alavancar isso ou transformar isso em dinheiro é outra coisa. Então eu acho que a gente precisa olhar para o modelo de negócio digital, a forma com que você se expressa lá, usar isso ao nosso favor, dos profissionais fitness, os profissionais tomarem a linha de frente do negócio. Porque quem é a linha de frente fitness hoje? São os profissionais? No digital? Não. Quem mais bomba no fitness hoje, na digital? É algum profissional? Não, as blogueiras. São as blogueiras. Então, elas têm alguma coisa que a gente não tem, que a gente precisa aprender com elas, colocar toda a parte técnica dentro desse bolo e então alavancar o negócio novamente. As blogueiras, elas fazem um trabalho muito bom de empatia, né? Exatamente. Antes e depois. Eu era gordinha, agora eu tô conseguindo correr. Aí a pessoa que assiste fala, olha, eu vou correr também. Exatamente. E começa essa... Porque é a personalidade. Humano, exato. É a personalidade expressa no mundo digital. Lógico, ela deve ter um filtro, não expressa tudo, mas é a personalidade dela filtrada no mundo digital, fazendo com que as pessoas tenham aderência a isso. Sim. E, por consequência, mudem seu estilo de vida. Então, o profissional tem que aprender com isso. Uma coisa que eu achei legal que você fez, que você conseguiu misturar os dois mundos, foi mostrar sua alimentação no dia a dia. Sim, que é uma coisa que as pessoas querem saber o que o Henrique come, né? E você conseguiu colocar um lado técnico, científico. Então foi legal esse jogo. Foi uma vez, acho que eu passei, acho que foi um dia de semana para o final de semana, explicando como que eu administro uma refeição, pensando na próxima, que pode ser um churrasco, uma pizza, então como eu vou administrando, organizando a cerveja, onde vai, foi isso daí, né? Isso foi bacana. Mas o próprio fato de, hora ou outra, eu responder alguma coisa pessoal no box de perguntas também faz com que a pessoa se aproxime de mim. Sim, isso é importante. Então eu criei um movimento lá, né, que é o Coraçãozinho e a Caveirinha. Um movimento. Verdade. Né, que tudo na vida, você vai fazer uma parte e você vai gostar do que você faz. A outra parte você não vai gostar do que você faz, mas você vai ter que fazer, porque é justamente isso que você não gosta que vai fazer com que você faça mais daquilo que você gosta. Então eu criei esse movimento. E isso trouxe muita gente... Pegou. Verdade. Que é o Coraçãozinho e a Caveirinha. Tanto que todo mundo usa às vezes. Todo mundo às vezes marca. Entrei na consultoria. Coloca o Coraçãozinho e a Caveirinha. Sim. Né? Porque entende que o mundo não é um mar de rosas e que não importa se você não gosta de treinar, você vai ter que treinar, cara. Você quer viver bem? Você vai ter que treinar. Né? No começo você vai odiar, mas às vezes tem gente que não vai mesmo. Mas depois é isso que vai fazer com que você crie gosto pela coisa. Né? Você enfrentar esse desafio. Então as blogueiras fazem isso muito bem. Criam movimentos, criam lado pessoal. Criam esse lado pessoal e compactuam muito a personalidade delas com a dor de alguém que está assistindo ela ali. Aí casa direitinho. E elas bombam, né? O profissional tem que aprender com elas, nesse sentido. E agora pegando esse gancho, como que você faz a pessoa então mudar o estilo de vida dela, que às vezes é um estilo de vida sedentário, má alimentação, para entrar numa via mais saudável? Tá. Então, aí tem essa parte da personalidade, né? Então a pessoa ela acaba entendendo, porque a minha personalidade ela é um pouco mais assim, direta. Sim, verdade. Você pensa, cara, você tem que fazer. Mas, cara, você tem que fazer. Sabe por quê? Sim. Porque ninguém tá aí pra você. Tipo, você tá precisando, tá? Cara, eu tenho isso aqui pra te ajudar, tal, mas é você que tem que fazer, tá? Então essa parte educacional de mudança de estilo de vida tá muito mais relacionada à personalidade da pessoa.
Então, como que eu uso esse processo educacional? Eu uso as ferramentas da minha personalidade e da ciência. Tá. Então, o que eu faço? Vamos dizer assim, vamos supor que a gente tem uma receita e a gente vai colocar os ingredientes. Eu gravo um vídeo, eu escrevo um texto utilizando palavras diretas e claras para a pessoa, tá? Trazendo à luz a dor dela, e trazendo muito o que ela realmente precisa fazer, que é não depender de alguém ou não esperar alguém para fazer alguma coisa. Por quê? Porque muitas vezes não vai ter essa pessoa. Então eu trago isso junto. Eu mostro a minha personalidade, que é uma personalidade de faça sem vontade de fazer, porque ao longo do tempo isso vai se tornar um hábito e aí você vai desenvolver o gosto pelo que você faz. Certo. Né? Sem mágica. Tem um modelo X, Y, sem mágica. Hora ou outra, usando um pouquinho do modelo transteórico, comportamental, né, que é um modelo interessante pro esporte, tem várias comprovações científicas, né? E o modelo cognitivista, que é o modelo que sustenta a formação do hábito. Então é a repetição ou um processo de mudança comportamental gradativo. Esses dois modelos funcionam muito. Então a gente utiliza isso nos ingredientes ali, então a minha personalidade, modelo X, modelo Y, mostra para a pessoa que não tem muito o que fazer, porque ela chegou ali devido a um comportamento repetitivo que ela mesma fez. Ninguém colocou, por exemplo, esse bolo de chocolate aqui você vai comer agora. Beleza, comeu. Agora daqui 15 minutos você vai comer outro bolo de chocolate. Sim. Ninguém está fazendo isso com ela, é ela mesma, então isso fica bem claro para a pessoa. Né? E com o decorrer do tempo, uma coisa interessante que a gente tem dentro da consultoria é o atendimento. Que é o quê? Trazer as dores para a pessoa, para o nosso entendimento, e a partir dessas ferramentas a gente tentar resolver junto com ela. Tá? Direcionando, você está fazendo isso, tenta fazer isso. Está fazendo aquilo, tenta fazer outra coisa. Tá? Então a gente junta tudo isso, porque a personalidade é muito forte. Né? Quando você vê uma pessoa que está se dando bem, mesmo diante do caos, você repara em quem é essa pessoa, na personalidade dela. Então eu uso muito isso a meu favor. Porque como nós somos seres altamente sociáveis, e isso é intrínseco, isso é biológico, né? Nós vamos nos comparar, nós vamos reparar nas outras pessoas, nós vamos falar de outras pessoas antes de falar da gente. Certo. É uma coisa que é natural, biológica. Então, usar a personalidade para mudança comportamental é muito importante. E aí, depois que você está utilizando a personalidade, você está se impondo como a sua persona ali, e a pessoa está entendendo quem é você, e ela vai criando essa empatia, e ela vai fazendo alguns comportamentos saudáveis, porque você faz comportamento. Eu tenho comportamentos saudáveis, a pessoa gosta de mim, ela se compactua comigo, ela começa a se comportar de forma saudável. Além disso, utilizar esses dois modelos que eu falei para você, o transteórico e o cognitivista. E aí está dentro do atendimento. Então toda a parte educacional. Eu exemplifico, a pessoa entra no processo, ela começa a ter desafios, ela vem para o atendimento vai encaixando uma peça ali, uma peça aqui, até que esse comportamento vire um hábito na vida dela. É fácil? Não é. A gente segue a regra dos 21, 90 dias? Não dá. Às vezes é muito difícil se você falar para a pessoa que ela vai ficar 21 dias consecutivos treinando. Às vezes a mulher é mãe, o cara às vezes não viaja muito, não dá. Então a gente tem que ir driblando algumas limitações para fazer com que ela mude de comportamento. Sim. Esse é basicamente o processo educacional. Depois que isso acontece, a gente estimula a aquisição de conhecimento. Conhecimento da área mesmo. Você precisa conhecer mais sobre o seu corpo, como ele funciona, esse estímulo causa o quê e por aí vai. Você precisa conhecer um pouco mais sobre nutrição. E aí esse conhecimento técnico, depois que já tem uma percepção maior que o comportamento está mudando, ele é introduzido. Por que vem depois? Porque você aconselhar não muda comportamento. Você tem que exemplificar. Uma criança, um bebê, ele aprende a andar não porque está no biológico dele, uma parte sim, mas a outra parte porque o pai e a mãe andam. Entendi. Ninguém falou pro bebê, você vai ter que andar. Desde que quando a criança nasceu, viu o pai em posição e a mãe em posição bípede. Então ele começa a relacionar dentro dos processos neuronais que ele vai precisar andar. Né? A criação do próprio comportamento, então, ele é copiado na nossa
na nossa espécie, né? Na maioria das espécies, na nossa espécie é copiado. A criança vê o pai fazendo uma coisa, ou a mãe fazendo uma coisa, quer fazer igual. Certo. Entendeu? Entendi. Então não é pelo conselho, eu não estou aconselhando a criança a fazer X. Eu preciso exemplificar. E isso acontece na vida adulta. Por quê? Porque todo mundo passou por esse processo. Então a gente exemplifica, utiliza a personalidade, depois utiliza as ferramentas e por último a gente vem com as informações teóricas, práticas, para a pessoa ganhar conhecimento e ter mais autonomia. O seu filho mesmo, por exemplo, o seu filho ele acaba vendo você em algum momento, é bem provável que ele queira também. A própria natação. A natação foi uma coisa que ele se interessou porque eu nado. Entendeu? Teve uma época que ele nasceu, eu fiquei um tempo sem nadar, mas teve uma época que ele nasceu porque eu estava nadando. Então eu chegava com a toalha na mão, com o óculos. Pai, que é isso? Isso aqui usa para nadar. Onde você estava? Eu estava nadando. Eu estava nadando. Ele quer seguir os passos. Eu quero conhecer. Então, o comportamento inicial, ele é um comportamento de reflexo. Então, por isso que a gente utiliza na mudança comportamental isso. Eu falo pro Vitor e pra Ana, você treinou hoje? Você vai treinar hoje? Não, não vou treinar. Por que você não vai treinar? Porque eu tô cansado. E o aluno lá também tá cansado. Se você não fizer, você permite que o aluno não faça. Então, você não cobra o aluno se ele não estiver treinando, beleza? Combinado? Não, combinado. Então, se você treinar, você tem a competência. Ah, mas são pessoas diferentes e tal. Ok, são pessoas diferentes, com problemas diferentes. O aluno não tem mais problema com você, você não tem mais problema com o aluno. Você não está mais ferrado com o aluno, não está mais ferrado com você. Esse tipo de comparação não é válido. A comparação é a capacidade de você fazer uma coisa diante um desafio, um problema que você tem. Aí vem toda aquela parte. Vamos mudar um comportamento utilizando esse modelo transteórico ou cognitivista. Depois, vamos falar de nutrição com você. Você sabe o que é um macronutriente, um micro? Sabe fazer uma dieta? Como é que monta? Né? O que você está com dificuldade em relação com a sua alimentação? Você sabe o que é um supino? Como executa? Entendeu? Sim, aí você vai evoluindo, cara. Porque o cara já tá ali, ó. Tá seco pra mudar, pra melhorar. Isso é verdade, eu tava pensando na minha trajetória e foi muito assim mesmo. Eu só comecei a me interessar mais pela parte técnica, entender a questão mais aprofundada depois que eu já tinha o hábito de fazer enraizado. Porque aí eu queria entender melhor. Que músculo que eu tô ativando quando eu faço esse movimento? Criar uma consciência corporal. Exatamente. E aí isso daí te dá mais poder pra continuar. Sim, verdade. Porque você tem conhecimento agora. Você já tem o hábito formado, já tem a prática e vem o conhecimento. Né? Se não fosse assim, as diretrizes hoje dariam certo. Basta você fazer uma propaganda lá na televisão, igual o governo, o Ministério da Saúde faz, que todo mundo tá me aconselhando a parar de fumar. Vou parar de fumar. Não vou parar de fumar, né? Faz mal isso, faz mal aquilo. Eu sei, o cara sabe que faz mal. O cara não para. Sim. Entendeu? Agora o cara tá num grupo de 5 fumantes. 4 pararam, falaram, vou parar de fumar. Aí o cara começa a falar assim, meu Deus, todo mundo parou de fumar. Verdade. Entendeu? O comportamento do outro está alterando a forma com que ele pensa. Interessante, é legal. Legal. E agora entrando na questão também que você falou aí de estudar, se aprofundar, como que você enfrenta as barreiras hoje da pseudociência ou das informações erradas? Por exemplo, questão de suplementação, ou então questão de treinamento mesmo, demonização do carboidrato. Como que você enfrenta isso na questão dos seus alunos para também educá-los a perder esses vícios ou desacreditar de coisas erradas? Tá. Então, primeiro, você só consegue fazer com que uma pessoa acredite em você a partir do momento que ela compactua com você. Se não houver essa semelhança, né, ou essa afinidade entre duas pessoas, não adianta você falar nada. Não vai mudar nada. De certa forma, o empirismo e a pseudociência sempre existiram. Inclusive, o empirismo deu origem à ciência. Né? As crenças originaram a ciência. Então, eu creio que isso é verdade. Aí depois a ciência veio. Hoje, o que a gente faz? Quando uma pessoa vem, né, com alguma informação que ela viu na internet e ela vem no atendimento perguntar se aquilo é verdade, como a gente já tem uma maneira estratégica de abordar isso, as coisas ficam mais fáceis. Como que funciona? A pessoa viu lá, Henrique, eu estou fazendo low carb porque eu vi que emagrece. O que a gente faz? Não é o low carb que emagrece. É o déficit calórico que o modelo low carb ofereceu, que você não conseguia ter
com aquele modelo dietético que você estava. Mas se você utilizasse esse modelo dietético antigo, aquele hábito alimentar que você tinha, e reduzisse de forma proporcional os macronutrientes, você também teria o mesmo resultado do low carb. Você quer ver como eu estou certo? Dê uma olhada nesse estudo. Entendi. Aí eu trago ela, explico para ela mais ou menos e jogo. E aí eu falo, por que o low carb foi tão disseminado? Porque ele é uma estratégia nova, ele é uma coisa que é diferente, as pessoas gostam, exato. Como se fosse uma regra, né? As pessoas gostam de seguir regra, né? É só tirar um carboidrato, né? Sim, siga uma né? regra, exato. Então tira a complexidade do negócio, porque a gente não quer coisa complexa. A gente explica tudo isso, traz a hipótese por trás da teoria e depois traz o teste da teoria, que são os estudos. E explica, ó, esse estudo fez isso. Encontrou isso. Ou seja, low carb dá certo, tirar carboidrato dá certo? Dá. Você tem adesão a essa estratégia? Tenho. Essa estratégia é interessante para o seu estilo de vida? Vamos dizer assim, que você é um cara economicamente energético, sedentário, mais parte do tempo, vai trabalhar 10 horas sentado, né? Só faz um treino de 1 hora por dia. Será que dá certo para você? Legal, mas será que essa estratégia vai dar certo para um outro cara que está o tempo todo andando, está mais ativo, precisa de usar um pouco mais a cognição, porque o carboidrato está relacionado também ao potencial de cognição. Então, a gente vai abordando isso. Do jeito amistoso com a pessoa. Exato. Trazendo ela pra dentro. Exato. Então, legal. Tipo, é assim que funciona. A gente não vai... Eu tenho clientes que fazem low carb, mas é um low carb transitório. Então, vai passar por um processo low carb para depois introduzir o carboidrato de novo. Como uma estratégia que ele quis usar junto com a nutricionista ou com o nutricionista. Ótimo, eu só explico para ele o que pode acontecer, tá? Por aí vai. Né? Então, traz isso para ela. A própria questão da suplementação também, né? É aquele negócio do querer simplificar as coisas. Tira a complexidade. Eu tenho um negocinho aqui que ele vai resolver o seu problema do emagrecimento ou da hipertrofia. Basta tomar. Simplesmente você vai mudar todos os parâmetros fisiológicos do seu corpo. Sim. Você só quer. Exatamente. Aí a pessoa quer essa facilidade, a gente traz, ó, como que funciona esse suplemento. Esse suplemento é isso, a hipótese por trás desse suplemento é essa, mas ela foi testada e o resultado é esse. Agora, você tem bem-estar tomando? Será que é um placebo? Você se sente bem? Esse dinheiro não faz diferença na sua vida? Você quer gastar com suplemento? Quer rasgar o dinheiro com suplemento? Com esse suplemento que não funciona em específico? Tá te fazendo bem? Ok. Você mudou não por conta do suplemento, mas por conta de que você está treinando, está dormindo melhor, está comendo melhor, por aí. Entendi. Bacana, legal. Agora indo para os finalmente, assim, uma pergunta mais filosófica. O que é sucesso para você? Cara, olha, eu vou falar a verdade para você que até hoje eu tenho tentado responder essa pergunta, o que é sucesso. Eu não acho que tem a ver com dinheiro hoje, mas que o dinheiro tem uma parcela significativa no sucesso, sim. Não dá para tampar o sol com a peneira, né? Se você construiu hoje um negócio a partir do zero e que está rendendo uma boa grana para você, significa que aquele dinheiro tem um significado, é um signo daquele sucesso. Sim. Mas, na minha opinião, hoje, cara, o sucesso é você conseguir encontrar a paz independente da situação que você esteja. Eu acho que isso daí você adquiriu sucesso. Se você está diante de um problema, ou um luto, ou um problema muito grave, e você ainda tem a capacidade de gerar paz dentro de você, você tem sucesso. Legal. Porque aí nada mais te abala, né? Você consegue ter isso. Então buscar a paz e ter a capacidade de se sentir em paz diante de qualquer situação, para mim já é o sucesso em absoluto. Independente se você tem muita grana, se você é famoso, se você tem uma família estável, se você consegue ter paz, eu acho que isso é sucesso. Show, bem legal. E qual a última mensagem que você quer deixar pro pessoal, quem quiser acompanhar seu trabalho? Para de procrastinar e vai treinar, galera. Vocês têm tempo, não vem dar desculpa que não tem tempo, para com isso aí, vai treinar, vocês vão precisar treinar. Todo mundo quer sentar e levantar da privada quando tiver 80 anos, eu tenho certeza. Então começa a treinar hoje. Show de bola. Direto. Obrigado, Henrique. Valeu, então. Qual que é o seu Instagram? @Henrique de Mauro. Fechou, então.
Muito obrigado aí. Imagina. E obrigado você também que aí nos assistiu. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só deixar um comentário. Acompanha o Henrique, me acompanha lá também, pra gente estar sempre trocando ideia, sempre melhorando, crescendo, evoluindo juntos. Forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Valeu. Tchau, tchau.